esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: a quem é semelhante o reino de Deus? E como poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar por um instante, para trazermos ao nosso coração essa palavra que Deus nos deu nessa noite. Eu quero perguntar a você: quem é esposa? Levante a mão. Quantas esposas nesse lugar? Pode baixar a mão. Quem é esposo? Levante a mão. Quantos esposos, Senhor, também nessa noite aqui? Eu perguntei porque a palavra de Deus hoje traz uma palavra muito forte para o esposo e para a esposa. Você escutou o que o Senhor falou nessa noite, e falou diretamente ao teu coração de esposo, ao teu coração de esposa. São Paulo hoje, na carta aos Romanos, a carta aos Efésios, de São Paulo aos Efésios, quando o Senhor propõe para o homem e para a mulher, para o esposo e para a esposa, a vivência da unidade. Essa unidade que deve existir entre o esposo e a esposa só pode acontecer mediante uma experiência verdadeira de amor. O que torna o esposo unido à sua esposa, o que torna a sua esposa unido ao seu esposo, é o amor que precisa existir entre os dois. O esposo jamais vai se unir à esposa, nem a esposa ao seu esposo, se não existir esse amor. Porque o vínculo do matrimônio só pode sustentar-se mediante o amor. Por isso que quando ele não existe, a experiência, ela é muito traumática, ela é muito dolorosa. A experiência do casal se torna uma experiência de muitas feridas. Por isso São Paulo nessa noite trouxe ao teu coração de esposa, ao teu coração de esposo, uma palavra de edificação. Essa palavra que precisa crescer no coração de um, que precisa crescer no coração do outro, e vocês precisam alimentar todos os dias essa experiência de amor, porque isso é que gesta uma família sadia, é isso que gera filhos saudáveis, filhos sadios. É uma experiência perfeita de amor que existe entre o esposo, que existe entre a esposa. Como São Paulo diz: mulheres, sejam solícitas para com seu esposo. Esposos, sejam também solícitas para com sua esposa. Como você pode compreender essa experiência profunda de amor na vida conjugal, no relacionamento matrimonial? É algo muito recíproco. É de um para com o outro, de um para com o outro. Uma experiência conjugal que não é recíproca, ela acaba ficando pelo caminho.
Porque quando só uma das partes luta e a outra cruza os braços, a realidade não acontece. E é por isso que muitas vezes nós temos contemplado muitos matrimônios que se diluem com muita facilidade, se destrói com muita facilidade, porque quando os dois não tomam como responsabilidade esse compromisso, a coisa fica ali incompleta, porque uma das partes vão se cansar. Eu luto, mas o outro não luta. Eu insisto, mas o outro não insiste. Eu quero, mas o outro não quer. Numa relação conjugal, a coisa não acontece. Por isso que São Paulo usa muito esse trocadilho na leitura que nós escutamos da carta aos Efésios. Porque essa experiência tem que ser recíproca. O homem tem que amar a mulher e a mulher precisa amar o homem. E a conjugação dessas duas realidades, o resultado de tudo isso é uma família saudável. São filhos saudáveis. E como nós precisamos oferecer à sociedade homens saudáveis. Mas isso começa aonde? Isso começa no amor que deve existir nos esposos. Ô filho, se nós conseguíssemos compreender isso que a palavra de Deus nos ensina, quanta coisa nós evitaríamos nas nossas relações conjugais. Quantas situações tristes que aconteceram, que poderia não ter acontecido. Quando eu compreendo a realidade do matrimônio como sendo um presente de Deus dado ao homem e à mulher, a síntese de tudo isso são bênçãos sobre bênçãos, graças sobre graças. E isso começa na experiência profunda do amor. Porque quando eu sou capaz de amar, preste atenção, escute bem, quando eu sou capaz de amar, eu sou capaz de superar toda situação que se manifesta. Se eu amo verdadeiramente, quando o adultério bate na minha porta, eu sei dizer não. Quando a tentação visita meu coração e minha mente, eu sei dizer não. Por que que muitas vezes nós caímos? E eu quero dizer diretamente para os casais, porque a palavra é direcionada de maneira muito clara hoje para os casais. O que leva muitas vezes às quedas são as experiências ainda fragilizadas de amores, que nós precisamos separar. O que é amor do que é paixão são duas coisas totalmente diferentes. Mas quando eu cultivo verdadeiramente o amor, as tentações que vêm de fora para destruir o meu matrimônio, para destruir a minha família, eles vão sendo combatidos. Porque o amor, São Paulo também diz na carta aos Coríntios, o amor supera tudo. E sabe o que é tudo? Tudo. Então eu preciso como casal, eu preciso como esposo, eu preciso como esposa amar profundamente em Deus. E esse amor se revela no amor que o esposo tem para com a esposa tem. É a mesma realidade para nós que somos sacerdotes. Nós também somos chamados a amar Jesus profundamente. E quando eu deixo de amar Jesus, eu caio. Quando eu deixo de amar Jesus, quando as tentações vierem, eu vou trocar o meu amor, que é Jesus, por outros amores. E é isso que tem acontecido muito entre nós. É isso que tem acontecido na relação conjugal. Se não há amor, quando os outros amores vierem, a gente vai trocar o amor que Deus deu pelo amor que Satanás deu.
quando eu não entendo e quando eu não experimento a vivência profunda do amor dentro da minha família, em relação à minha esposa, como ela é, porque é para isso que existe o namoro, é para que a gente se descubra. Eu não posso descobrir o outro já no matrimônio. Não, por isso que o Senhor propõe na palavra que antes de coabitar com o outro, eu preciso conhecê-lo. Como eu vou levar alguém para dentro de casa que eu não conheço? Como eu vou abrir a porta da minha intimidade para alguém que eu não conheço? E depois fica muito complicado, porque eu preciso dar um passo sério em Deus. Quando desejo matrimoniar-me com alguém, eu preciso ter muito claro a dimensão do amor dentro de mim, porque é esse amor que vai me fazer verdadeiramente suportar o outro como ele é, com suas qualidades e com os seus defeitos, com as suas conquistas e com os seus fracassos. Mas ao contrário, filhos, quando o amor não existe em completude, quando existe apenas uma obrigatoriedade, por que eu estou com outro? Porque fui obrigado a estar. Quando eu estou com outro por obrigatoriedade, eu não serei feliz, o outro não será feliz, e os frutos desse relacionamento também não serão felizes. É muito comum hoje, principalmente no seio familiar, os adolescentes apresentarem já muito cedo problemas de ordem, tanto psicológica como afetiva, e isso está ligado muitas vezes aos relacionamentos que não são construídos em Deus, que não são sarados em Deus. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite e nos deu essa palavra, e coloca em nosso coração essa palavra como síntese, um convite a amar profundamente, a deixar o amor de Deus envolver o amor que tu tens pela tua esposa, que tua esposa tens para com teu esposo, porque essa vivência do amor que vai fazer com que vocês superem todos os obstáculos que vão aparecendo na vida conjugal, que vão aparecendo no dia a dia de cada um. Problemas não são sinais de separação. E quantas pessoas casam com o mês, têm problema e querem se separar? Ora, são os problemas que maturam a relação conjugal. E eu vou sair no momento mais importante, onde eu vou aprender. E isso tem gestado muitas consequências negativas na vida de tanta gente, porque às vezes a gente foge do que Deus prometeu para ir atrás do que Deus não quer para mim. E isso, quando a gente insiste, filhos, é a mesma coisa de estar fazendo um caminho que tem como final um precipício. Quando eu insisto em querer o que Deus não quer, quando eu quero buscar o que Deus não quer para mim, é a mesma coisa de fazer um caminho que tem como fim o precipício. Eu tenho que investir e eu tenho que lutar, é por aquilo que Deus preparou e planejou para mim. Deus planejou tua família. Você, esposo, você já recebeu da parte de Deus o teu presente, que é a tua esposa? Você, esposa, já recebeu o teu presente que é o teu esposo? E ali Deus fez uma aliança de amor, e ali Deus criou um vínculo, e esse vínculo é eterno, é profundo. E é esse vínculo que eu tenho que lutar a cada dia, para que ele permaneça nas lutas, nos obstáculos. Quero dizer de uma maneira muito clara: não vale a pena trocar o que Deus deu por aquilo que é obra de Satanás. Eu não canso de dizer, porque atendo muitos casais
E a maior parte das situações dos matrimônios são de ordens de adultério. Se nós entendêssemos o que significa e as consequências que um adultério provoca dentro de uma família, quando ele batesse a nossa porta, nós diríamos sem nenhuma dúvida não, porque aquilo que você, Satanás, quer me dar, Deus já me deu. Aquilo que você, Satanás, quer que eu experimente da maneira errada, Deus já me deu da maneira certa. Então não troque o que é sagrado pelo que é maligno. Não troque o que é de Deus pelo que é do diabo. E o adultério, sem nenhuma dúvida, é ordem diabólica. Quando você deixa sua esposa, quando você deixa seus filhos em casa e sai para adulterar, você sai com a graça de Deus, mas você volta com impurezas malignas e traz para dentro de sua casa para contaminar toda a sua família. Aonde é que estão os problemas de ordem familiares ligados ao processo do adultério? É a mesma coisa de dizer: entra, Satanás, eu abro as portas para tu entrar. E eu estou dizendo isso não no processo condenatório. Eu estou pregando a palavra para você nessa noite. Eu estou trazendo ao teu coração uma palavra que Deus quis dizer, para chegar ao teu coração e dizer: a partir de hoje eu vou repensar a minha vida de ser esposo, a minha vida de ser esposa. É tempo de retomar, é tempo de abandonar o que não é de Deus e assumir verdadeiramente o que é de Deus. Amém? Você toma posse dessa palavra, sim ou não? Pois fica de pé, levanta tua mão para o alto e diz assim comigo: Senhor, nessa noite eu tomo posse dessa palavra. E como esposo, só os homens, e como esposo, eu renuncio tudo que é de ordem, diabólica. Eu renuncio a mentira. Eu renuncio o adultério. Eu renuncio as bebedeiras. Eu renuncio o desejo de uma vida como solteiro sendo casado. O desejo de uma vida como solteiro, como casado. Senhor Jesus, nessa noite, derrama sobre mim, esposo, a tua bênção e a tua fortaleza, para que eu seja fiel à minha família, à minha esposa. Você, esposa, diz comigo: Senhor Jesus, eu quero nessa noite receber da tua parte uma bênção especial, para ser fiel à minha família, ao meu esposo, ao cuidado e ao zelo desse grande presente que Deus me deu. A minha família é obra das mãos de Deus. A minha família foi desejada pelo Senhor. A minha família é uma obra santa de Deus. Diga: obrigado, Jesus, por esta palavra trazida ao meu coração. Aplauda mais uma vez a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.